Papa, eu vou te falar uma coisa. O Flamengo teve a oportunidade de ouro de assumir a liderança agora do Campeonato Brasileiro para não largar mais. O Flamengo perdeu para ele mesmo. O Flamengo deixou escapar isso, não foi para outro adversário, foi para ele mesmo. Fez um futebol baixo nível né, no domingo aí diante do São Paulo, não conseguiu desenvolver o seu potencial. Achei que teve muitos erros de marcação, erros de passe ali de 2 metros. Logo depois do jogo, a gente até estava comentando isso, erros de passe bizonhos, 2 metros, o cara estava errando o passe e deixou a galera aí do pelotão que estava já se afastando chegar. Não só o Flamengo, mas o Inter também perdeu, o Atlético Mineiro perdeu, Bolou tudo, né? Bolou tudo. embolou todo. Só que o que me preocupa, o Papa, é o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo, ele tá com um time bem armado, tá? Jogou o futebol no domingo, jogou o fino do futebol, como a gente fala, né, no jargão popular. Time da bola. E o fino da bola e o Palmeiras, ele tá chegando. O Palmeiras, ele tem um elenco forte, na minha opinião, é um dos mais fortes aí do país ao nosso lado e tá deixando chegar os caras e aí complica. Não tinha que deixar isso acontecer. Eu acho que é o que o seguidor aí botou. Melhora Domi. É isso, porque nesse momento eu acho que é complicado a gente também tirar o técnico e trazer alguém de ponta. Melhor dupla de zaga junto com o Pablo Mari. E além disso, eu queria falar sobre uma outra questão. Quando o Flamengo joga sem o Thiago Maia e sem o Arão, vocês não concordam que o Flamengo não pode jogar com um zagueiro lento e nem com os laterais com mais de 30 anos, tem que jogar com a garotada? Porque você fica com um time muito. Cara, o Ilharão e o Thiago Maia são dois pitbulls. São dois caras que conseguem, que correm muito, que tem velocidade. E aí o Flamengo, quando joga sem eles, como foi o caso do jogo passado, ele precisa ter uma zaga mais rápida e laterais mais rápidos. Então, Papa, eu concordo. Eu acho que a gente tem que. Hoje, se você for analisar o último jogo, você vai ver exatamente isso. O Flamengo não estava com velocidade ali, tanto é que o quarto gol do São Paulo, os jogadores com extrema facilidade passou pelo Natan, deixou todo mundo para trás e meteu o quarto gol. Hoje o Flamengo, quando joga com essas linhas de ataque ali no meio, fica sem a guarda ali dos zagueiros ali, sem ter velocidade, num contra-ataque rápido os caras fazem o gol e isso é mortal. Eu acho que realmente, quando a gente está jogando ali com o Arão e o Maia, eu acho que a gente tem que estar jogando ali, pelo menos com a zaga, uma zaga veloz, uma zaga que não seja pesada. O Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, cara, esse cara já deu, né? O Léo Pereira é lento, o Gustavo Henrique é devagar, é pesado, não encaixou. O que a gente tem que Torres saber, gêmeas, as torres. o que a gente tem que fazer é o que eu acho que a comissão técnica tem que fazer é analisar esse tipo de jogo e ver porque o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não tá entrando no jogo. Por quê? Porque falta qualidade, porque não encaixou mesmo, o esquema tático não está favorável a eles. É isso que eles têm que fazer. Aquele do Bruno Henrique, então, estava 1-1. Cara, a gente fazia 2-1. O São Paulo ia vir que nem doido para cima, a gente ganhava aquele jogo, cara. A gente ganhava aquele jogo. Mas vamos lá. Então, o Tite cortou o Rodrigo Caio e confirmou as convocações do Felipe e Diego Carlos para as vagas de Rodrigo Caio e Éder Militão. Tá? Então, o Rodrigo Caio está desconvocado e, com isso, segue tratamento no Flamengo. Com relação ao Arrascaeta, ele continua treinando com o grupo, né? Vou colocar aqui as imagens do treino para vocês, enquanto a gente vai passando tudo para vocês aí. O Arrascaeta treina com o grupo, mas ainda trata as dores no joelho, tá? Vocês estão vendo aí o Daniel Cabral, o time do Flamengo, o Ramon, todo mundo ali no Ninho do Urubu, que está com gramado, cara, passando um problema seríssimo, a gente já vai falar, o gramado do Ninho do Urubu. Se vocês perceberem os buracos no gramado, a condição do gramado, péssima. Olha lá, olha só, não sei se vocês viram ali, né? E o Pedro Rocha também retornando, vários jogadores, mas a condição do gramado no Ninho do Urubu está péssima e a gente vai estar falando sobre isso já já, sobre essa questão do gramado também. E
Falar aqui então sobre o Pedro Rocha, né? Tem uma informação nova aí sobre o Pedro Rocha. O jogador, segundo o UOL, passará por uma nova avaliação nesta terça-feira no Ninho do Urubu para definir se o atleta poderá ou não ser relacionado para o confronto contra o Atlético Paranaense. O atacante treinou junto com o elenco nessa segunda, né? E essa informação segundo o Globo Esporte, mas a gente pôde ver aí na imagem, não é só segundo o Globo Esporte, a gente pôde ver nas imagens o Pedro Rocha treinando. E essa questão do Pedro Rocha, eu inclusive gostaria de ouvir o Bruno, que chegou agora aí. Bom dia, Bruno. Cara, incomoda, né, cara? A gente vê o Flamengo, muita gente falava na questão de renovar, de prorrogar o contrato do Pedro Rocha ou contratar em definitivo, mas são 40 milhões de reais já com o desconto que o Spartak está oferecendo. Como é que a gente pode contratar um jogador que não joga, o Bruno? Apesar dele ser bom jogador quando ele atuou, mas o cara fica mais no departamento médico do que o Berrio, cara. O Rocha, cara, quando o Flamengo contratou o Pedro Rocha, cara, eu fiquei muito feliz, sabe? O Pedro Rocha é um moleque novo, é um moleque que tem potencial, tem um potencial muito bom, eu vejo isso nele. Mas está tendo esse problema de contusão, né? Várias contusões, não consegue. São coisas crônicas, né, Papa? E isso para um jogador de futebol, ter contusões crônicas, é muito difícil, é muito complicado. É muito complicado para um jogador, ainda mais na idade dele. Novo, já está acontecendo isso, né? Aí você imagina quando ele atingir mais um... Ele tem 26 anos, o Pedro Rocha? 28? Por aí, né? Aí, Flá Campos. Então, imagina quando ele chegar aos 30 anos, 32 anos. E essas contusões, entendeu? Vai ficar muito difícil de você contratar um jogador desse. Cara, eu tô falando não porque ele joga muito bem, eu gosto dele pra caramba, sabe? Ele ali jogando de ponta, eu gosto muito dele na posição ali. Eu acho que é um jogador que tem potencial, tem como chegar longe, mas com essas contusões crônicas dele, não dá, é muito difícil. E eu não entendo. Eu não estou entendendo porque está acontecendo isso com ele. Eu não lembro dele isso nos clubes anteriores, ele com esse tipo de problema, Papa. Ele sempre teve muita contusão. Ele sempre teve. Ele pegou duas fases boas, acho que no Grêmio e no Cruzeiro, mas ele sempre foi um cara de se contundir demais. Sempre. É complicado você contratar um cara desse, entendeu? É muito complicado. Ainda mais em definitivo, né? É porque você nunca vai saber quando você vai contar com ele. Você não vai saber se vai ter no próximo jogo. 20? 26. Aí, muito novo, entendeu? Já para estar com esse tipo de problema. É muito novo. E é muito preocupante você ter um jogador novo assim, comprar um jogador de definitivo com esse tipo de problema. É difícil de falar, entendeu? Se ele melhorar mesmo e voltar a jogar, beleza, mas e aí? Vai apostar? Mais uma aposta? Só que as pessoas já estão falando dessa situação, né, do Diego Alves conversar mais com a zaga, arrumar mais o sistema defensivo. E ele, assim como o Felipe Luiz estava fazendo. Então, a gente tem o Felipe Luiz, o Diego Alves vem também para somar. Além de ser um grande goleiro, ele tem essa questão da experiência e de arrumar o sistema defensivo. Então, eu concordo com o pessoal que está comentando sobre o Diego Alves. Eu acho que o Diego Alves é, sim, um jogador importante para ser mantido, será renovado, e eu acho que tem que ser utilizado. E não é nenhum demérito o Hugo Souza ser reserva do Diego Alves e ser utilizado em várias partidas, ser o nosso reserva imediato, o Flamengo tendo dois grandes goleiros. Eu vou torcer para o dia que o Hugo Souza entrar. Eu vou ter o Diego Alves como titular e vou estar torcendo para o dia que o Hugo Souza entrar, porque eu fico feliz de ver o garoto jogando. Diego Alves se machucou, tá contundido alguma coisa, tomou o terceiro cartão amarelo, a gente vai ficar tranquilo, porque nós temos o Hugo. Pô, tá maluco. Mas o Hugo não pode ser titular agora. Por essa falta de experiência. O Diego, cara, é que muita gente não enxerga isso. O Diego comanda aquela zaga ali. O Diego sempre conversou. Ele sempre conversou com os zagueiros, com laterais, para quando um sobe, ele dá um grito, berra, meu irmão, tu não vai não. Eu cansei de ver isso do Diego Alves. E o Hugo não tem essa experiência ainda. Mas o Hugo tem um potencial monstro. É monstro. Eu já vou colocar aqui, tá? Que a empresa que cuida do gramado do Ninho, a Greenleaf e Maracanã, deve ser trocada com urgência, tá? Já estão abrindo aí a licitação, e o nome da principal empresa que estão falando é essa aqui, ó. Eu publiquei no Instagram, tem o nome da empresa aqui, ó, Road Sport, gramados esportivos. Essa é a que está
aí mais cotada para ganhar a licitação, tá? Dos gramados do Maracanã e do Ninho do Urubu. Então o Flamengo já está correndo atrás de resolver isso aí. A gente já falou que a gente estaria falando sobre isso. Então esse problema vai ser resolvido, tá? Vamos lá. Aí, contra o Atlético Paranaense, esses reforços são justamente o Arão e o Thiago Maia, né? Óbvio que podemos ter a volta também do Gabigol. O Gabigol está se preparando. Eu acho que ele não vai ser. Eu acho, tá? Achômetro que ele não vai ser relacionado a esse jogo contra o Atlético Paranaense ainda. E, de repente, é relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí tem a chance de, caso avaliado, o Pedro Rocha ser relacionado. Mas eu acho que tanto o Gabigol quanto o Pedro Rocha serão novidades para o jogo contra o Atlético Mineiro. E eu espero que o Thiago Maia e o Arão continuem bem para jogar no final de semana também, porque tá brincadeira, né, meu irmão? É uma maré que eu vou falar para vocês. O Arrascaeta ainda se preparando e tratando a dor no joelho. Cara, que tristeza isso. Jogar sem Arrascaeta, para mim, é um dos principais problemas. Óbvio, Thiago Maia e Arão fizeram muita falta, mas jogar sem o Arrascaeta, gente, tá sendo incrível. E digo mais, não tendo o Arrascaeta, eu prefiro, melhor do que jogar com o Vitinho, eu prefiro jogar com o Arão, Thiago Maia e Gerson. E vocês? Gostei do que falou agora. Eu acho uma boa também jogar com Arão, Thiago Maia e Gerson. Eu acho que esses três têm potencial para ir à frente, né? Dar algum passe, fazer alguma jogada, fazer algum lançamento. Os três têm o lançamento bom. E seria importante até ver esses três jogando juntos, né? Acho que seria até importante, até porque como é que o Domi trabalha, né? Ele trabalha dessa forma, ele trabalha mudando, né, os jogadores. E até porque também eu concordo com o Domi nesse ponto. Já jogou desse jeito. O Bruno, eles jogaram com essa formação, só que o Gerson fazendo, né? O Gerson fazendo fazendo mais ofensivo, né? Caindo pela direita, caindo pela esquerda. Mais solto, né? Tem gente que reclamou desse posicionamento do Gerson. Como o Everton Ribeiro vai estar jogando, é capaz do Gerson ele ficar ali, na verdade, flutuando como meia mesmo. E eu gostaria de ver o Gerson, eu não digo, até porque tem o Bruno Henrique e tem o Pedro. Então, se tem o Bruno Henrique de um lado, o Everton Ribeiro do outro, e o Pedro, o Gerson seria o meia. O Gerson seria o meia. E eu acho que a gente pode ver o Gerson aí, sim, até entendi o que você falou, numa nova função mesmo. É isso, pô. Eu acho importante também. Até porque foi é uma parada que eu sempre falo. São 3 competições, né, Papo? Nenhum jogo é igual. Nenhuma competição é igual. Entendeu? Uma é de pontos corridos, que é dificílima, né? Que é o brasileiro. A outra é a Libertadores, que é mais um sonho nosso, né? É mais um querer. Fala, né? Essa questão do rodízio que o caso do Domenech tem feito. Mas, assim, em relação à zaga, né, por exemplo, poderia ele manter ali o Noga com o Natan, né? Já jogaram juntos um jogo, se não me engano, foi contra o Atlético Paranaense. Foram até bem, né? O Noga, talvez, um pouquinho nervoso. Né? Daria uma nova chance pro Tuller, Ronaldo? Cara, assim, o Tuller, eu gosto do Tuller, particularmente. Eu acho ele um bom zagueiro, tá? Só que, como eu falei, Gabriel, o Noga já tem um entrosamento natural com o Natan por jogarem na base juntos. Então, sim, por que não colocar o Noga com o Natan aí pra gente, no caso, ter uma zaga mais rápida, e também não ficar mexendo, são 2 garotos. Então, assim, acredito eu que não precisa você ficar rodando o garoto o tempo todo, né? O Gustavo Henrique, tá cansado, tá, sei lá, não tá, se jogar 3 jogos seguidos vai se lesionar. Eu não acredito que o garoto, né, os 2 meninos de 18, 19 anos vão se lesionar. Então deve estar aí querendo jogar tudo quanto é jogo. Então poderia. No caso, você falou do Tuller, como eu falei, eu particularmente gosto do Tuller. Só que eu vejo o Noga à frente do Tuller por conta do entrosamento que os 2 garotos já têm, que jogam juntos desde a época da base. Então, assim, seria uma coisa de repente, testar, colocar, mas não tem treino, né, Gabriel? Então, assim, não sei se essa questão de entrosamento aí, se eles iam sentir. Mas o Tuller, só volto a dizer aqui, sempre que foi colocado na fogueira, rendeu. O problema aqui, acho que foi contra o Atlético Paranaense, ele sentiu, né? O problema na coxa. Não sei se ele está 100% não, Gabriel. É verdade. E temos muitos problemas, né? Se
for contar isso daí, são 15 jogadores que a gente já teve aí no departamento médico com problemas musculares e etc, né? Um momento muito complicado, onde tivemos aí também reunião no departamento médico, e além dessa reunião, a gente teve a constatação que tem a ver, sim, com o Covid, né? E inflamações que isso pode gerar, uma série de situações, lógico, a maratona, os 100 dias parados, e você falou muito bem ontem, estava acompanhando, além dos 100 dias, uma semana de folga quando o Jorge Jesus sai, tudo isso pesou, né? Num ano atípico, e aí o Flamengo realmente encontra dificuldade com essa questão toda de contusão dos jogadores. E aí é desfalque, sim, mas o Flamengo teria elenco para ganhar qualquer clube do Brasil, cara. Eu acho que o que o Flamengo tomar de 4, por mais que a gente saiba que no placar não foi real, né, aquele 4-1, era para ser um 4-3, um 3-2, um 4-3, perder de um gol de diferença no máximo. 4-4 poderia ter sido 4-4, e o bola na trave. Bola na trave do João Gomes. Pois é. Então, o jogo tinha condição de ser 4-4, mas a gente perdeu, mas não perdeu com aquela goleada que o cara fala chocolate. Foi aquela goleada que você tem quase que o Palermo perdendo 3 pênaltis, né? Perdemos 2, com 2 jogadores que são considerados pela torcida, nós mesmos consideramos excelentes, como o Bruno Henrique e o Pedro. Acontece. Agora, o sistema defensivo falhou demais, como falhou contra o Inter, né? Que a gente poderia ter ganho já aquele jogo, a gente já seria líder agora. Se não tem as falhas do sistema defensivo contra o Inter, a gente tinha ganho aquele jogo. Falhas da saída de bola do Domi, do sistema do Domi, né? Que a gente está reclamando aqui.